Olá, e que a paz de Deus abençoe ricamente o seu dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nas páginas de um livro chamado Discipulado Começa com Contemplação, do autor Samuel Whitefield. É um livro com umas ideias bem provocadoras, né? Muito. E a nossa análise de hoje vai focar no capítulo 17. A missão aqui é entender uma ideia que é central e, olha, muito poderosa. Como o novo nascimento nos dá o Espírito de Deus. Certo. E como isso transforma completamente a nossa capacidade de conhecer e contemplar a Deus. É uma mudança de paradigma total. Total. Ok, vamos lá. O texto começa afirmando algo que eu acho a gente muitas vezes subestima. Com certeza. Ele diz que quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe o próprio Espírito de Deus. E isso nos transforma numa nova criação, ou, de uma forma mais literal, uma nova espécie de ser humano. Nova espécie é uma expressão forte, né? É muito forte, mas aí é que tá. O autor já aponta que, por a gente conhecer tão bem as nossas próprias fraquezas, a nossa tendência é minimizar esse presente. A gente olha pra si mesmo e pensa, eu? Uma nova espécie? Acho que não. Exato. Mas a fé no poder do novo nascimento e principalmente nesse espírito que habita em nós é vital para contemplar Jesus. Exatamente. E o ponto crucial que ele levanta é que o discipulado se torna um processo de descobrir o que já nos foi dado. Não é sobre se tornar Deus, longe disso. Certo. É sobre se tornar um ser humano como Jesus. A transformação mais profunda já aconteceu. Tá lá no nosso âmago. E é aqui que a conversa fica, nossa, muito interessante. Muitos de nós sentimos uma espécie de inveja dos discípulos originais. Ah, sim. Clássico. Eles andaram com Jesus, viram tudo pessoalmente. É muito natural a gente assumir que a experiência deles foi superior. E essa é uma das declarações mais, surpreendentes que ele fez. Qual delas? O autor cita João capítulo 16, versículo 7, onde Jesus fala, digo a verdade, é para o vosso bem que eu vou. Para o bem deles. Sim. Ele continua, pois, se eu não for, o ajudador não virá para vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Uau! Peraí, vamos processar isso. A vida com o Espírito Santo dentro da gente é, na verdade, uma vantagem. É superior à experiência que os discípulos tiveram com Jesus em carne e osso, andando do lado deles. Segundo Jesus, sim. É chocante, né? A promessa foi feita justamente para que nenhuma geração futura se sentisse como um cidadão de segunda classe no reino. Faz sentido. O texto sugere que Jesus tinha mais confiança no ministério do Espírito Santo do que a gente costuma ter. O dom de Deus que habita em nós. Ele nos capacita a contemplá-lo de uma forma única. Certo. Então, qual é exatamente a função desse Espírito que a gente recebe? O que ele faz na prática? O texto é muito claro sobre isso, citando de novo o capítulo 16 de João. Jesus promete que o Espírito nos guiará a toda a verdade. Uhum. Ele não falará por si mesmo, mas dirá o que ouve. E, 2 vezes, Jesus enfatiza, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito nos dá acesso direto, tipo, a conversa entre o pai e o filho, para que a gente possa saber o que eles estão pensando e sentindo. É isso mesmo. A profundidade dessa promessa é fascinante. É exatamente isso, o Espírito nos permite contemplar Jesus e ter acesso à revelação divina. O apóstolo Paulo reforça isso e o autor cita lá em 2 Coríntios 3,18. Ah, a passagem do rosto desvendado. Essa mesmo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem. E ele conclui, essa transformação vem do Espírito. E como o Espírito fala? O autor menciona várias formas, né? Porque não é sempre uma voz audível. Sim, e isso é muito prático. Ele fala principalmente através das Escrituras, iluminando o texto.
mas também com frases diretas que vêm à mente, poeticamente, através de sonhos, visões. Através de outras pessoas também. Muito, através de outros crentes, no contexto da oração. O autor alerta que muitas vezes a gente perde a voz dele porque temos uma ideia, sabe? Uma caixinha de como ele deveria falar. O exemplo que o livro dá é ótimo. Alguém pede entendimento sobre um assunto e, sei lá, um mês depois, descobre novas percepções numa passagem da Escritura que não parecia ter nada a ver. Exato. O autor diz, isso é o Espírito falando, não é coincidência. É uma conversa contínua. A conclusão é simples, mas profunda. Se a gente pedir ao Espírito Santo para nos revelar Deus, ele vai fazer. Porque Jesus prometeu que ele faria. Entendi. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque muitas vezes essa experiência não parece tão real. Onde que está o obstáculo? O texto identifica que a principal forma de negligenciar a obra do Espírito é não confiar no que a palavra de Deus diz. Não é falta de esforço? Não. É falta de confiança. A contemplação não se baseia em quem a gente é ou no que a gente fez, mas sim na confiança absoluta no que Jesus fez e no dom do Espírito. Isso bate forte. Bate muito forte, porque a gente está muito familiarizado com as nossas falhas. É difícil acreditar que a vida de Deus realmente habita em nós quando a gente vê os nossos próprios erros o tempo todo. E é aí que entra a confiança. O autor nos lembra de Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É uma lógica irrefutável. Se Deus já deu o mais caro, por que negaria o mais barato? Então a confiança na palavra de Deus e no que Jesus fez, ela tem que ser maior do que a confiança no que a gente pensa ou percebe sobre nós mesmos. Exato. E isso levanta uma questão importante sobre a batalha espiritual. O principal título do inimigo é o acusador. Certo. O objetivo dele não é que a gente simplesmente erre. É usar o erro para nos convencer de que não temos mais acesso a Deus. Ele não quer que a gente tenha confiança no sangue de Jesus e no dom do Espírito. E como a gente vence ele? Nós o vencemos através do sangue de Jesus e da nossa própria concordância com o que Jesus fez. Concordância. Gosto dessa palavra. É isso. Então, independentemente de como a gente se sente, o fato é que Deus nos deu o seu Espírito. A orientação é: converse com Ele. Tenha confiança na obra dele. E se fizermos isso, contemplaremos Jesus e seremos transformados. Exatamente. Ok, para a gente resumir as ideias de hoje. Primeiro, recebemos o Espírito de Deus, um presente que o próprio Jesus considerou superior à sua presença física com os discípulos. Um ponto fundamental. Segundo, o propósito do Espírito é revelar e glorificar Jesus para nós. Ele é esse holofote divino. Perfeito. E terceiro, a chave para vivenciar isso é ter mais confiança na palavra de Deus do que nos nossos próprios sentimentos ou falhas. Exato. E o texto nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte diz que vencemos o acusador por meio da nossa concordância com o que Jesus fez. Certo. A pergunta que fica é: o que aconteceria se, diariamente, a gente praticasse conscientemente essa concordância? Especialmente naqueles momentos de dúvida ou sentimento de fracasso. Como essa atitude poderia mudar a dinâmica da nossa vida interior? Uma ótima pergunta para a gente levar. E esta foi apenas uma parte da nossa análise do livro. Discipulado começa com contemplação. Em breve, teremos um novo episódio para continuar a explorar as ideias de Samuel Whitefield. Fique ligado. Vai ser um prazer continuar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.